Olá, pessoal. Vamos começar agora a última, eu espero que seja a última aula da, da nossa do nosso curso de História do Brasil Colonial, para você aceder, curso gratuito, tá? A apostila está na descrição, R$ 10 valor social, só para me ajudar aqui com o financiamento desse trabalho inteiro. Mas é o seguinte, gente, esse a gente vai falar agora da formação do território brasileiro. Tema importantíssimo. A fonte aqui foi A Diplomacia na Construção do Brasil, do Rubens Recupero, e também Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas. Eu esqueci o nome do autor do livro, mas ele está lá na primeira aula, na bibliografia, e também está na apostila, ok? E é o seguinte, o Brasil, ele não nasceu do jeito que a gente conhece, né? O Brasil ele começou a ser colonizado no litoral nordestino, depois desceu para o litoral sudestino e foi lentamente adentrando no interior, primeiro no interior nordestino com a pecuária, depois as entradas ali no sudeste e depois entrando ali pela forma do Amazonas com a fundação de Belém em 1616 e aí foram chegando na Amazônia e assim lentamente com várias décadas e séculos o território brasileiro foi formado, tá? E é o seguinte, a ocupação do território ela foi impulsionada por vários agentes diferentes, como os bandeirantes, que adentraram no interior do Brasil, principalmente para escravizar indígenas, a gente falou disso em alguma das primeiras aulas, mas como uma das conquistas que se teve foi o desbravamento do interior do Brasil. Os criadores de gado também foram grande força ali na interiorização do Brasil, porque o gado ele não podia ficar no mesmo território que as fazendas, então eles ficavam mais para o interior. Os militares também entravam, até para lutar com os quilombos, para conhecer, para procurar comunidades indígenas para escravizar e também para ocupar espaços para evitar interferência estrangeira na região. E a gente da coroa também pelo mesmo motivo, tá? O território, ele antes estava sendo, ele era dividido, né, pela linha do Tratado de Tordesilhas, ali na altura, se eu não me engano, de Belém. Com a União Ibérica, o pessoal só passou pro outro lado. O avanço brasileiro foi muito além do avanço delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, tá bom, pessoal? Os portugueses ignoraram completamente o tratado e posteriormente ele não foi nem mais levado em consideração para negociar as fronteiras do Brasil. Coisas que influenciaram. Eita! Ok, os motivos que incentivavam o avanço ali para o interior do Brasil eram o quê? A busca por metais preciosos. Lembrando que a coroa portuguesa tinha esperanças de que o Brasil, né, ia ter metais preciosos, porque a coroa espanhola encontrou muitas minas de prata ali em Potosí e Portugal pensou, rapaz, tem Potosí, é para ter aqui também, né? Então, uma das coisas que influenciou a entrada foi essa busca de metais preciosos e também a necessidade de defesa do território contra potências estrangeiras que às vezes entravam ali pela Amazônia, entravam ali pelo sul para tentar ficar com uma parte do território, tá? Algumas regiões foram importantes e contaram com a presença diferente de níveis de colonização. Eu diria que o Nordeste teve a presença portuguesa da coroa muito forte, né? E teve invasões holandesas e francesas aqui. O norte, depois das tentativas fracassadas da França de se estabelecer em São Luís, ele foi marcado ali por uma presença da coroa muito forte, sem necessariamente tanta tensão com outras potências. O centro-oeste do país ele lidou mais com conflitos com indígenas e espanhóis que estavam vindo pelo outro lado, né, da América. E o sul foi a região em que mais teve disputas, tá? A região do Prata, extremamente disputada, extremamente conflituosa, principalmente o acesso ao Rio da Prata. Portugueses e espanhóis ali, desde os inícios ali, 1600 alguma coisa, estavam se comendo ali no Prata, tá? Portugal criou em 1680 a colônia do Sacramento em frente, gente, ele botou essa colônia em frente à cidade de Buenos Aires, tá? Como para falar, olha, vocês estão aí em Buenos Aires, mas a gente está aqui também. Isso, claro, das margens do Rio da Prata.
E era uma região que não ficava de acesso tão fácil assim para Portugal, tá? Porque Portugal ele chegou ali na região do Rio Grande do Sul e ele basicamente pulou toda a região do Uruguai e botou a cidade ali. E aí tinha uma grande importância que era para evitar que a coroa espanhola controlasse as duas margens do Prata e para garantir o acesso português ao contrabando de prata que vinha de Potosí, tá? Além disso, lá no território do Rio Grande do Sul, a gente via, e também no Uruguai, havia muitas missões jesuíticas com grandes rebanhos de gado, tanto é que a cultura posterior dos rebanhos de gado ali no sul e no Uruguai, que a gente vai ver com mais enfoque no período imperial, a questão do charque, etc., da farroupilha, teve origem aqui. Quem trouxe o gado foram os jesuítas, ok? E uma região importante era a região de Sete Povos das Missões, ficava ali ocupando metade do Rio Grande do Sul e que ela foi posteriormente adquirida pelo Brasil. Não vamos entrar em detalhes agora, tá? Havia um controle espanhol muito forte, tá, na região do Prata, com cidades como Buenos Aires e Assunção. Aí, vamos lá. Primeiro tratado de fronteiras, delimitação de limites, após o Tratado de Tordesilhas, foi o Tratado de Madrid de 1750. Ele substituiu o Tratado de Tordesilhas, ele foi encabeçado por Alexandre de Gusmão. Importante a gente saber, ele foi encabeçado por quem? Por Alexandre de Gusmão, tá? Foi a cabeça do tratado. E ele foi baseado no princípio do ut possidetis, olha só que legal, que considerava que o território era de quem realmente tinha a posse efetiva da terra, de quem já estava lá na terra. Esse princípio depois foi utilizado para o estabelecimento de fronteiras do Brasil, tanto no Império quanto na Primeira República. Tá? Mas principalmente ali no Império a partir da década de 1840, 1850, com o estabelecimento e o fortalecimento da monarquia de Dom Pedro II. Mas a gente vai ver isso em aulas posteriores, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Pelo Tratado de Madrid, Portugal cede a colônia de Sacramento, que era de Portugal, dá ela para Espanha, e pega para si os Sete Povos das Missões, que era aquela região que ficava ali ocupando metade do Rio Grande do Sul. Por que, Thalita, que ele faz isso? Para que houvesse uma unificação do território brasileiro, tá? Porque a colônia de Sacramento era um ponto que ficava longe, é como se fosse... Gente, isso é meu gato. É como se fosse o Alasca nos Estados Unidos. A gente troca o Alasca e os Estados Unidos pegasse ali uma parte do Canadá. Só que, claro, não é a mesma coisa, né? É um contexto diferente, mas é só para ilustrar aqui para vocês, tá? E as áreas que já estavam ocupadas pelo Brasil, principalmente no interior e na Amazônia, foram reconhecidas também no Tratado de Madrid, substituindo o Tratado de Tordesilhas. Então, gente, basicamente o Tratado de Madrid consolidou a 90% das fronteiras que a gente reconhece hoje como fronteiras do Brasil. A única grande exceção foi o Acre, que foi comprado em 1904, com a negociação ali do Barão do Rio Branco. Mas antes disso, praticamente todo o território brasileiro estava estabelecido, tá? As fronteiras estavam estabelecidas. Foi, assim, um marco fundamental da delimitação de fronteiras do Brasil. Eu recomendo que vocês estudem esse tratado, leiam lá na apostila, ou então nos livros que você tem. Decorem não, aprendam o que foi o tratado, quem fez, quais mudanças causou, porque ele cai no CACD, pode sim ser estado na segunda fase. É de extrema importância que todo CACDista saiba o que foi o Tratado de Madrid, que ele foi assinado em 1750, que ele teve grande influência de Alexandre de Gusmão, que ele trocou a colônia do Sacramento pelo território dos Sete Povos de Missões, tá? Então, é essencial que todo CACDista saiba, faça um flashcard disso aqui, que isso é essencial, ok? Houveram vários tratados de limites, tá? Teve o Tratado de Utrecht de 1703, 1715, Tratado de Madrid, o mais importante, o Tratado de El Pardo, gente. Ele anulou o Tratado de Madrid, deu para Portugal de novo Sacramento e tirou os Sete Povos das Missões. Tratado de Santo Ildefonso, que desfez esse acordo. Tratado de Badajoz, que suspendeu tudo. Na verdade, foi um tratado de paz, ele não delimitou nada certeiro das fronteiras da América do Sul. A apostila tem partes da apostila que tratam especificamente cada um desses tratados. Eu trouxe aqui até o gráfico que tá lá. O gráfico não, o quadro pra gente analisar já, tá? O que acontece? Com o Tratado de Madrid, a gente incorporou as missões, parte do Rio Grande de São Pedro e grande parte da Amazônia, tá? As bases do território atual brasileiro, então, estavam consolidadas. O atual Uruguai não foi incluído, tá? O Uruguai não foi, que seria a Cisplatina, na época.
A gente até anexa Cisplatina no período imperial, no período primeiro, mas depois a gente devolve. Tem todo um beabá que a gente vai estudar no primeiro reinado. Por que, que o Tratado de Madrid é importante, além de estabelecer a base do território atual do Brasil? Porque ele confirmou a expansão brasileira, que foi motivada por quê? Por interesses econômicos, estratégicos e militares. Consolidou as fronteiras do Brasil e, tipo assim, mostrou que o critério do ut possidetis, da ocupação efetiva, era essencial, que a ação militar de Portugal na época para conquistar esses territórios também era válida e que a negociação diplomática era uma forma muito boa de você conseguir acordar as fronteiras de território. Foi o início da tradição diplomática brasileira de formação de fronteiras. E a gente vai ver isso com grande enfoque no segundo reinado, tá? E também na Primeira República. Aqui trouxe um resumo de cada tratado, ok? Com os anos. A gente teve o Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras ali a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que é aquele tratado que a gente já conhece, que divide o território no meio. Também tem o Tratado de Saragoça, de 1521, que ele define as fronteiras, gente, ao leste. Ele é a vertente oriental do Tratado de Tordesilhas. Então, se o CACD fala, não, porque o Tratado de Tordesilhas dividiu o território entre Espanha e Portugal no oeste e no leste, é errado. O oeste foi Tordesilhas e o leste, no oriente, Saragoça, ok? Em 1681, que, tipo assim, houve uma devolução da colônia de Sacramento a Portugal, porque 1680 foi o ano que Portugal criou como é que é o nome? Sacramento. Nesse mesmo ano foi atacada. E a Espanha pegou. Aí eles criaram um tratado e devolveram Sacramento para Portugal. Sacramento foi invadido umas 3, 4 vezes, tá? Pela Espanha. A Espanha pegou e sempre um tratado devolvia. Aí, o primeiro tratado de Utrecht delimitou as fronteiras portuguesas no norte do país, ali entre a Guiana Francesa e o Brasil. Inclusive, delimitou uma região... Não, gente, isso aqui não é a questão do Amapá, tá? Essa delimitação de fronteiras não foi perpétua, ela só foi resolvida completamente com Rio Branco, tá? Finalizou a Guerra de Sucessão Espanhola. O segundo tratado devolveu a colônia de Sacramento, porque os espanhóis tinham ocupado ela ali em 1703, por aí. Então, foi devolvido Sacramento para Portugal. 1750. Olha, vocês estão vendo esse erro? Peraí, deixa eu corrigir. Ok, texto corrigido. Devolveu a colônia de Sacramento para a Espanha em troca dos 7 povos de missões, tá? O Tratado de Rio Pardo anulou o Tratado de Madrid. Por quê? Porque foi difícil implementar, gente. Foi difícil demarcar a terra. Teve as guerras guaraníticas. Marquês de Pombal não gostava do Tratado de Madrid. Ele queria que o Brasil tivesse, que no caso Portugal, tivesse posse da colônia de Sacramento, por causa da própria aproximação ali no prata, do contrabando de prata, da prata que vinha de Potosí, enfim. Ele achava na cabeça dele que a geopolítica de Sacramento era extremamente importante, né? Além disso, ele também expulsou os jesuítas ali da região, do Brasil, no geral. Ele falava que era um estado dentro de um estado, porque os jesuítas, eles tinham muita autonomia, eles faziam o que eles quiseram, eles tinham posse de terras, eles tinham posse de indígenas, eles tinham posse de um monte de coisa. E eles sempre estavam botando banca com a coroa, tá? Em 1763, houve o fim da Guerra de 7 Anos, né? Houve uma devolução da colônia de Sacramento a Portugal, depois de um ano de ocupação espanhola. Lembrando que, como o Tratado de Madrid foi anulado, Portugal voltou a ficar com o Sacramento, né? Em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso formalizou a conquista de Sacramento pela Espanha, porque a Espanha foi lá de novo e atacou. Gente, o tanto de vezes que a Espanha atacou Sacramento e ficou, e aí toda vez um tratado ia lá, e não, agora Sacramento volta para Portugal. Dava 2 anos a Espanha invadia e ficava o Sacramento de novo. É a história de Sacramento, tá? Isso aconteceu depois da Guerra Hispano-Portuguesa, teve uma guerra lá entre Portugal e Espanha, lá na Europa mesmo, tá? E em 77, Portugal troca a colônia de Sacramento por Desterro, que é a atual Santa Catarina. Não havia ainda demarcação de fronteiras, tá? Em 1801, depois de outra guerra entre Portugal e Espanha, teve o Tratado de Badajoz. Era um tratado de paz, gente, não era um tratado de delimitação territorial. É um tratado de paz
que falava que as guerras entre Portugal e Espanha não deveriam afetar a administração das colônias americanas ou das colônias espanholas e portuguesas na América, tá? Depois desse tratado, que Portugal anexou a região de Sete Povos. Mas isso não estava no tratado, foi uma ação de Portugal, ok? Acho que deu pra entender. Gente, se ficou confuso, é confuso, tá? E acabou o assunto principal de formação de tratado. E a gente tem ainda 15 minutinhos pra fazer questões de TPS com o Gabriel comentado, tá? Vou fazer aqui com vocês pra gente treinar o que a gente aprendeu aqui durante as aulas. Vamos lá, independência do Brasil, formalizada em 1822, a questão de 2025, ano passado, está vinculada aos acontecimentos europeus e brasileiros que compõem a era das revoluções, entre fins do século XVIII e princípios do século XIX. Da extinção do monopólio comercial metropolitano ao intento recolonizador português a partir da Revolução do Porto de 1820, os fatos se sucederam de modo a preparar o rompimento dos laços de subordinação do Brasil a Portugal. Tendo as informações precedentes como referência inicial e considerando os processos históricos de colonização, da independência e das décadas iniciais do regime imperial brasileiro, julgue o item que se segue. Essa questão inteira, ela foca mais da independência para frente, mas tinha esse item que era de Brasil colonial. Entre os movimentos libertários ou emancipacionistas ocorridos no Brasil, entre os últimos anos do século XVIII e a primeira metade do século XIX, destacam-se a Inconfidência Mineira, a Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817. Até agora, certo. Que compartilhavam incontestável identidade de objetivos, interesses e métodos de ação. Pessoal, para quem não sabe, essa questão está errada, ok? Na verdade, é o total oposto. Os movimentos, eles sim, tinham caráter emancipacionista ou libertário. Os principais itens eram a Inconfidência Mineira, a Baiana e a Revolução Pernambucana. Só que os objetivos, os interesses e os métodos de ação eram completamente diferentes. Esse gabarito comentado, ele está lá na apostila, vocês podem acessar lá, tá? A consciência nacional da época era uma consciência regional. Essa referência às páginas, pessoal, é as páginas da apostila, porque tudo que está nessa questão, tudo que foi tratado nessa e nas próximas está na apostila, tá? A Inconfidência Mineira foi um movimento articulado por intelectuais e militares inspirado no liberalismo e no modelo constitucional norte-americano. A Conjuração Baiana teve um caráter marcadamente popular e radical, influenciado pelo período jacobino da Revolução Francesa e defendendo abertamente o fim da escravidão e a igualdade racial, e os métodos de atuação variavam significativamente. Os mineiros planejavam um levante sigiloso, os baianos utilizaram a propaganda massiva por meio de panfletos. E a Revolução Pernambucana, que a gente ainda não vai estudar, gente, ela foi um movimento político que, por incrível que pareça, deu certo por alguns meses, tá? Vamos para o próximo item da prova de 2024. Em relação à economia e à sociedade da América Portuguesa, julgue os itens a seguir. Tendo reconhecido o Tratado de Tordesilhas, a França negociou com Portugal parcerias comerciais para a exploração conjunta da Guanabara, século XVI, e do Maranhão, século XVII, sem ameaçar a posse das terras brasileiras pelo colonizador luso. Então, gente, essa questão está errada. A França não reconheceu... deixa eu botar logo aqui o comentário. Não reconheceu o Tratado de Tordesilhas, tá? Ela se recusava a reconhecer tratados de parceria do mundo, defendendo o princípio de que a posse legítima dependia da ocupação efetiva. E ela não negociou parceria comercial. Na verdade, os franceses representaram a principal ameaça à posse portuguesa no período, estabelecendo núcleos coloniais que desafiavam a soberania lusa, a França Antártica na Guanabara e a França Equinocial no Maranhão. Em ambos os casos, não houve exploração conjunta, mas conflitos militares que resultaram na expulsão dos invasores franceses pelas forças portuguesas para garantir o domínio do território. Então, gente, tô completamente errada aquela questão. Vamos para a questão 3. No século XVII, a presença holandesa nas capitanias do norte contribuiu para a diversificação da economia na região, o que se comprovou pelo crescimento das atividades de criação de caprinos e bovinos. Gente, essa questão é extremamente polêmica, tá? Eu lembro de fazer essa questão. Ela está errada. Eu lembro que na prova de 2024 eu marquei certo, mas é muito problemático o item. Eu acho que foi de uma péssima escrita por parte da banca, se me perguntarem. Na verdade, a presença holandesa no século XVII foi essencialmente uma luta pelo açúcar, gente.
Eles não estavam necessariamente querendo diversificar a economia da região. Não. O objetivo era controlar a produção açucareira e o fornecimento de escravizados africanos, tá? E não diversificar a economia por meio da pecuária. Durante o governo de Maurício Nassau, o foco econômico permaneceu na recuperação dos engenhos e no incentivo ao plantio de mandioca para garantir o abastecimento alimentar da população. O crescimento da criação de bovinos e caprinos foi, na verdade, uma atividade de expansão luso-brasileira que estava voltada para o interior, ou sertão, e era motivada pelo fato de que as terras férteis do litoral eram legalmente reservadas por Portugal exclusivamente para a lavoura canavieira, ok? Tudo isso, pessoal, já foi tratado aqui nas aulas e é tratado na apostila. E tem 4, que já é a banca IADES, tá? Prova de 2022. Considerando as transformações sociais e econômicas da América Portuguesa no século XVIII, julguem os itens a seguir. 4. A organização familiar na sociedade da América Lusa do século XVIII esteve pautada por concepções corporativas e estamentais do antigo regime. A dinâmica social de uma monarquia pluricontinental como a portuguesa permitia a construção de relações de parentesco extensas, reunindo, além dos consanguíneos, colaterais, criados e escravizados, classificados e organizados por uma hierarquia rigidamente vinculada ao nascimento. Gente, essa questão está certa, ok? Ela está muito bem delimitada na apostila, ok? Eu acho que eu até cheguei a comentar aqui na aula, mas eu não tenho certeza, mas ele está extremamente delimitado na apostila. Por quê? A sociedade da América Portuguesa era muito rígida e hierarquicamente organizada, uma lógica estamental, corporativa, do antigo regime mesmo. Você tinha que ter o critério de pureza de sangue, você tinha que ser branco, tinha a questão dos homens bons, enfim. O prestígio e o lugar social eram definidos por critérios de pureza de sangue vinculados ao nascimento, tá? O modelo de família era um modelo patriarcal e havia vínculos de consanguinidade que formavam redes de parentesco extensas e complexas, que incluíam colaterais, afilhados, protegidos e escravizados, como os mulatos, muitas vezes filhos ilegítimos dos senhores, que eram integrados ao ambiente doméstico da Casa Grande em posições subalternas, mas distintas dos escravizados de eito, que eram os escravizados que ficavam no campo. Essa organização familiar era tão central que as relações de lealdade pessoal e as teias de parentesco influenciavam diretamente a própria dinâmica do Estado e a ocupação de cargos públicos na colônia. Gente, é o clientelismo. Em outras palavras, clientelismo, tá? Eu acho que essa é a última questão, mas vamos lá. Eu não vou ler o texto. Se vocês quiserem, pausem e leiam um texto, ok? Considerando as dimensões econômica, social e política da América Portuguesa, julgue os itens a seguir. Aí o item é: anulando o Tratado de El Pardo de 1761, o Tratado de San Ildefonso de 1777 retomava o princípio do uso possidetis consagrado no Tratado de Madrid de 1750 e confirmava para a coroa portuguesa os territórios ocupados no centro-oeste e na Amazônia por meio de bandeiras, entradas e monções. Pessoal, essa questão está certa. Cadê? Peraí. Foi. O Tratado de Santo Ildefonso representou um revés militar para Portugal no sul, porque Portugal perdeu a colônia de Sacramento e a colônia dos Sete Povos das Missões, tá? Mas o tratado também confirmou a soberania portuguesa sobre a vasta maioria das fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Madrid, especialmente na Amazônia e no Centro-Oeste. Então, houve a confirmação do que o Tratado de Madrid tinha delimitado. Ao anular os termos do Tratado de El Pardo, de 1761, que havia invalidado as divisões de 1750, o Acordo de 1777 retomou a lógica do princípio do uso possidetis, reconhecendo juridicamente a expansão territorial de fato realizada por colonos, militares e bandeiras. Dessa forma, as terras ocupadas no interior do continente, por meio de expedições e do aproveitamento das redes hidrográficas, foram garantidas à coroa portuguesa, consolidando o delineamento do território brasileiro que já havia sido projetado em 1750. Então, gente, isso é o que a gente tem para hoje. Primeira aula de Brasil Colonial está finalmente finalizada. Agora é fazer questão de TPS. Se quiserem, comprem a apostila, que tem questão de TPS com gabarito comentado. Tem questão inédita com gabarito comentado e tem proposta de questão discursiva. Caso vocês tenham alguma coisa para recomendar, alguma melhora, só avisa aqui para mim, tá? Que eu irei... pode avisar nos comentários ou pode mandar e-mail no contato preparatório cacd@gmail.com, que aí
eu adapto já para as próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal.